Bom, e os brasileiros que vivem em outras partes do mundo? Nós temos agora uma convidada aqui no Jornal da Manhã, a jornalista brasileira que mora no Japão, a Fátima Kamata, aqui conosco. Fátima, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. E a grande questão é a seguinte, só para constar, você trabalha há quanto tempo aí no Japão? Há quanto tempo você está fora do Brasil? Bom, eu já estou há 25 anos fora do Brasil, mas atuando sempre no jornalismo, aqui, o jornalismo da comunidade brasileira. E a visão da jornalista brasileira no meio dessa pandemia, como é que está a sua rotina aí no Japão? Bom, temos duas comunidades. Se falarmos dos japoneses, até que eles estão tranquilos, né? Nós tivemos aqui só aquele episódio do papel higiênico, houve uma corrida, né, desenfreada, assim, até uma histeria, né, pelo papel higiênico, mas depois descobriu-se até encontraram a pessoa que postou a notícia falsa, ela foi punida, e aqui eu acho que a situação está normalizada entre os japoneses. Os brasileiros estão um pouquinho mais apreensivos, porém eles estão se acostumando à ideia de que a coisa aqui é organizada, estão também sendo orientados, porque a maioria, nós temos aqui 206 mil brasileiros, a maioria trabalha em fábricas, e eles precisam todos os dias, né, tomar temperatura, descrever o estado, né, de saúde, e isso dá uma certa tranquilidade, mesmo sem máscara, eles sabem que lavando as mãos, fazendo aquela higienização básica, né, eles estão, de certa forma, protegidos, né. Ô Fátima, e para nós aqui no Brasil podemos entender como é que está a doença no Japão, como é que está a questão da saúde, leitos de UTI, como é que está a situação aí no Japão? E uma curiosidade, você está em quarentena em casa também, não está saindo? Não, eu saio, mas assim, eu acho que menos do que antes, eu tenho evitado assim tomar trem, porque o trem sempre está lotado, mas mesmo saindo eu não encontro assim tantos passageiros como antes, né? E a maioria está usando máscara, parece que não tem máscara, mas o pessoal não sei onde está encontrando ou fazendo em casa, né? Ou então, quando não tem a etiqueta básica, né? Espirrou, coloca o cotovelo na frente. Agora, por coincidência, nós temos o coronavírus e tem a época do alergia ao pólen do cedro. A maioria, assim, acho que 1/5 da população japonesa sofre dessa alergia e precisa da máscara, né? Senão você fica tossindo. Então, às vezes acontece assim, alguns episódios, você está no trem, a pessoa está sem máscara, porém sofre da alergia, ela dá um espirro e logo pede desculpa. Não, isso aqui não é coronavírus, é alergia, é polinose, né? Tem episódios assim. Mas assim, o que está acontecendo agora exatamente nesse momento, né? Tem um grupo de especialistas do governo que está reunido lá com os ministros. Essa aqui, a imagem está parecida de uma coletiva, mas esses especialistas estão apresentando seu parecer sobre a situação coronavírus no Japão. E eles adiantaram ontem para a imprensa de que, de certa forma, está sob controle no Japão, porém eles alertaram que é preciso tomar um certo cuidado com algumas regiões onde a disseminação está um pouquinho mais acelerada. Como o governo japonês está hoje muito focado, né, em cuidar de grupos, de comunidades onde tem contágio, para evitar uma propagação maior, tem um grupo de assintomáticos que poderia estar lá meio que aos poucos, né, disseminando o vírus e pode causar depois, mais para frente, um problema um pouquinho sério. Mas, assim, em termos de número de casos, em relação a muitos países da Europa, o número é relativamente baixo, assim, de casos confirmados. Temos aqui, acho que 936 casos e mortos, são 32 mortos, 32. Né? Ô Fátima, rapidamente para a gente fechar, o Paulo Matias, nosso comentarista convidado hoje, faz uma última pergunta. Rapidinho, Paulo. Fátima, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. A gente sabe que os países asiáticos, principalmente o Japão,
tem algo bem diferente daqui do Brasil, que se chama disciplina, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho e falasse um pouco sobre algo que possa ter te chamado a atenção aí em relação ao comportamento dos japoneses sobre o tema da disciplina. Ou seja, não é para sair de casa, não saia de casa, ou qualquer outro tipo de comportamento que possa vir a ter chamado a sua atenção. A histeria é geral, mas eu acho que é um pouquinho mais moderada aqui, porque os japoneses, de certa forma, já passaram por várias situações de risco. Nós tivemos aqui o terremoto em 2016, constantemente temos aqui os desastres naturais. Então, os japoneses estão, de certa forma, acostumados a seguir ordens, né, que vêm do governo. E também tem esse preparo, né, de tentar sempre rumar para o mesmo caminho, né? Eu acho que isso é meio que histórico e também por essa situação assim, né, do próprio país, né, tá sempre sofrendo desastres naturais, né? Perfeito. Agora, nós temos, às vezes, uns casos de rebeldia. Por exemplo, um senhor de 57 anos que estava contaminado, sabia, ele, depois de ter testado positivo, ele falou para a família que queria disseminar o vírus e foi lá para o restaurante, ficou lá ameaçando as pessoas, grudou numa senhora e acabou realmente espalhando. Esse senhor veio a falecer na quarta-feira, né? Tem casos assim, ou um outro que entra no trem e fala que vai espalhar o vírus, né? Mas são episódios isolados que entram assim, no noticiário como uma coisa inusitada, mas a maioria tem realmente seguido as orientações do governo. As crianças estão sem aula, né? Ficam em casa ou saem em parque. O problema é quando eles saem em parque, tem lá um grupo vigiando e até ligam para a Secretaria de Educação avisando que tem um grupo de 15 meninos, garotos jogando bola, que pode ser uma ameaça, né? Então, se você não se comporta, alguém vai fazê-lo se comportar, né? Tem isso também, perfeito, né? Fátima Kamata, que é jornalista, que mora no Japão. Muito obrigado pelo depoimento e torcemos para a situação se resolver logo. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigada.